Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão ordinária. Lembrando que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de São José dos Campos são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, os vereadores votam requerimentos, indicações, moções e também tem o tradicional pinga-fogo, que é o momento que cada um dos vereadores tem para ir à tribuna e debater e discutir assuntos de interesse público da nossa cidade. Já nas sessões de quinta-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam projetos de lei, emendas, leis complementares, e você pode acompanhar ao vivo tudo o que está acontecendo durante as sessões ordinárias, não só pela TV Câmara, mas também no nosso site câmarasjc.sp.gov.br e pelo Facebook, na nossa página do Facebook, você acompanha também notícias e informações aqui do Legislativo Municipal. A gente vai agora para um pequeno intervalo e a gente já volta. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, independente e democrática. Convoco o senhor secretário, vereador Willis Goulart, para que faça a verificação de presença. Boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Shakespeare Carvalho, Santos Neves, Renata Paiva, Willis Goulart, Walter Hayashi, Roberto do Eleven, Juvenil Silvério. Santos Neves. Obrigado ao vereador Willis Goulart, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 61ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao novo vereador que faça leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 9876/2016, projeto de lei número 175/2016, autoria vereador Walter Hayashi. Autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a instalar estações de fitness em parques, praças, centros esportivos, áreas verdes e outros espaços públicos e dá outras providências. Comissões Justiça, Saúde e Economia. Rito ordinário, prazo para emendas, 27/10/2016. E processo número 9883/2016, projeto de lei número 176/2016, autoria vereadora Dulce Rita. Institui o plantio de mudas de pau-brasil nas escolas públicas municipais. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário, prazo para emendas, 27/10/2016. Obrigado, novo vereador Willis Goulart.
Obrigado ao nobre vereadores presentes na nossa sessão, no dia de hoje. Lembrando aos vereadores que o processo 9982/2015, autoria do Poder Executivo, que encaminha para apreciação o projeto de lei complementar que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação de solo de São José dos Campos, e altera dispositivos da Lei Complementar número 306, 17 de novembro de 2016, que aprova e institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o PDDI, do município de São José dos Campos, para o próximo decênio e dá outras providências. Comissão de Justiça, Planejamento, Transporte, Rito Especial, prazo para emenda 9/11/2015. Esse processo ele foi rejeitado pelas comissões, portanto, esse projeto está rejeitado e não vai ser votado na pauta do dia de hoje. Esse processo está rejeitado pelas comissões, não cabendo mais votação desse projeto da lei de zonamento. Exatamente. A decisão rejeitada, não arquivado, para não termos o problema de futuramente ter qualquer tipo de discussão. Então, por orientação jurídica, a decisão tomada pelo presidente é de rejeição e não de arquivamento, como foi solicitado pelo vereador Valdir Alvarenga à época, e querendo induzir ao presidente ao erro. E esse erro, na verdade, não vai ser cometido por esse presidente, então o projeto foi rejeitado. Não comecei ainda, meu vereador, só vamos votar a primeira parte do processo, só como eu iniciei, só para explicar, e aí depois a gente vai dar continuidade. Pode ser? Pode. Não, para deixar explicado, porque na semana passada nós tivemos aqui uma discussão de alto nível aqui, acalorada, e foi-se colocado muita palavra do arquivamento, que caberia também, mas aí futuramente poderíamos ter qualquer tipo de discussão. Então, para não ter essa discussão, a orientação jurídica que nos foi dada e orientação dada a esse presidente, para que a gente possa ter a rejeição, aceitar a rejeição feita pelas comissões, não o arquivamento que havia sido solicitado por Vossa Excelência. Portanto, com a rejeição, não há qualquer tipo de solicitação ou votação ou de qualquer solicitação futura. Em votação. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero solicitar a supressão de leitura dos projetos da pauta, suas emendas, por ser de conhecimento de todos. Em votação, a solicitação verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação... Questão de ordem, vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria de solicitar para a inclusão de votação o processo 9493/2016, PLC 14/2016. É um processo de autoria do Poder Executivo que trata da regularização de um bairro, né, loteamento lá na região leste. E ele parece que já está com os pareceres já realizados, tanto pela Comissão de Planejamento e Comissão de Justiça. Vamos só verificar se já tem os pareceres, vamos dar continuidade à votação. Em votação, processo 8587/2015, de autoria do vereador Wagner Baleiro, que dispõe a obrigatoriedade de empresas concessionárias e permissionárias de energia elétrica do município realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que utilizam postes com suportes para seus cabeamentos e dar outras providências.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 534/2016, de autoria do vereador Wagner Baleiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 5596/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Justificativo de votação. Já. Justificativo de votação, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, também cumprimentar aí a mesa que mantém a assessoria a Vossa Excelência, muito prudente, muito responsável, que dá aí a todos nós essas orientações em relação ao processo que trata do zoneamento. Foi muito prudente de Vossa Excelência que fizesse aí a opção pelo arquivamento do processo realmente, embora não, em rejeição, né, embora arquivamento não possa ser dito, mas sabemos que não volta mais à pauta esse ano, pelo menos, esse projeto. Eu queria aqui, de forma especial, a votação foi muito rápida, mas dizer aos senhores que nos acompanham que foi votado o projeto, favorável. Então, parabéns a vocês, viu? Que sempre estiveram aqui, acompanharam, foi muito bom. Semana passada tivemos aquela relação estranha, mas disse que hoje votaria e votou. Parabéns a vocês, parabéns aos vereadores, parabéns a todos aqui da casa que compreendeu a necessidade desse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Em votação, a solicitação de inclusão do vereador Wagner Baleiro. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9493. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Autoriza a Prefeitura Municipal a promover a regularização fundiária e urbanística do parcelamento de solo denominado Estância Nova Jersey, implantar regulamento na região leste do município de São José dos Campos e outras providências. Aprovado, parabéns aos moradores da região leste, que mais um bairro sendo regularizado aqui na cidade de São José dos Campos. Nada mais, questão de ordem, vereador Walter Racha. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo e também toda a mesa diretora dos trabalhos, também as senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente aqui na nossa galeria e também aqui no nosso plenário. Senhor presidente, mas eu queria discorrer um pouco sobre o que o senhor acabou de comunicar, dizendo da rejeição do processo da PEA, projeto 109982. Obrigado. PLC 10/2015. O fruto dos trabalhos das comissões, tanto de Justiça, como de Planejamento, como do Transporte Público e Serviços Públicos, realmente levou a essa conclusão, né? Auxiliado, inclusive, pela Associação dos Engenheiros. Quero aqui agradecer a Associação dos Engenheiros, a CEIVAP, o público em geral e também as pessoas que se manifestaram e colocaram o seu ponto de vista sobre o que é o melhor para a cidade. Também o Ministério Público, a Defensoria Pública e algumas sociedades, amigos de bairros, que se envolveram diretamente no cerne desta questão. Faço um elogio especial aqui à Ares do Jardim Esplanada e também da Associação dos Moradores do Jardim Esplanadas, representados pelos seus presidentes, da Ares Weber, da Associação dos Amigos do Esplanada, pela Lúcia, pelo seu Banon, também ali do Jardim Apolo 1, né, seu Jonas, presidente do Conselho, que esse processo enriqueceu o conhecimento
da nossa população de forma agora definitiva. Não se vai votar aqui mais uma lei do zonamento sem os devidos cuidados, amparados pela lei orgânica, pela Constituição Federal e também pelo Estatuto das Cidades. Nós tivemos aqui, às vezes, embates calorosos, mas chegamos a um consenso em que esse projeto, com muitos erros, defeitos, eu cheguei até, senhor presidente, se fosse para votação, eu iria retirar as emendas, porque se vai para votação mesmo, né, as emendas, que é um... Como é que fala, Valdir? É um apenso? Não, aquele que acompanha o principal, como é que você fala? Um adendo, né? Um adendo. Então, falei, já que vai ser assim, então o projeto, se fosse votado e aprovado, iria sair um projeto pavoroso para a cidade, né? Porque já que não foi suficiente as nossas discussões, mas tiramos uma lição de que, daqui para frente, o Poder Executivo, quando nos encaminhar um projeto dessa natureza, principalmente do zoneamento, tem que cumprir todos os ritos, ouvindo a população, fazendo as audiências, inclusive as devolutivas, para não ter nenhuma dúvida do que está sendo votado. Então, nesse aspecto, me sinto contemplado, porque eu trabalhei incessantemente para aquelas pessoas que tinham dúvidas, para esclarecer várias dúvidas que contém esse projeto. Então, algumas barbaridades, né, que eu já tive a oportunidade de falar nesse microfone, e quero te parabenizar, presidente. Eu sei do sufoco, da pressão, né? E o senhor entendeu que as comissões são soberanas, conforme diz o nosso regimento interno e também a nossa lei orgânica, para obedecer aquilo que é o de principal. Nós queremos o melhor para a cidade. Então, o arquivamento era força de expressão, porque rejeitado está rejeitado. Ele só pode voltar para a pauta, né, pelo autor, pelo Poder Executivo, cumprindo todos os ritos que preconiza tanto a lei orgânica, como o regimento interno, como o Estatuto da Cidade e a própria Constituição. Então, parabéns pela decisão e dizemos o seguinte para a nossa população: muito obrigado àqueles que nos acompanharam e deram força para a gente desenvolver esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, não, vereador. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria registrar que hoje nós tivemos na prefeitura, juntamente com o prefeito eleito Felício, o Anderson, nosso presidente do PSDB, e uma reunião para começar o processo de transição. Reunião, quero registrar aqui, foi muito valiosa, muito cordial. A prefeitura, o prefeito Carlinhos colocou à disposição toda a estrutura da prefeitura, muito elegante. E nós fizemos também algumas perguntas, já alguns questionamentos, vereador Valdir. Por exemplo, como é que está a situação dos funcionários da prefeitura? Nós temos aí agora uma série de funcionários que vão ser exonerados, cargos de confiança, temos problemas em várias secretarias, como estão os contratos, como estão os termos de ajuste que têm que ser feitos, enfim, uma radiografia real da prefeitura. E tudo isso de forma muito tranquila, transparente. O PSDB já criou nas redes sociais, vereador Roniel, Vossa Excelência, que é uma pessoa muito ligada nas redes sociais, né? Criou um Facebook chamado Transparência São José, e todos os atos dessa transição serão colocados nessa página. Então é interessante para quem quiser acessar, ver as perguntas que foram feitas, depois virá a resposta, vamos também colocar nessa situação, de forma que a população de São José dos Campos possa acompanhar, passo e passo, como está sendo feita a transição de governo. Então, parabéns à prefeitura
que está saindo, parabéns à nova gestão que vai entrar, e aos vereadores também, todos são aí partícipes desse processo, vamos estar juntos para o bem de São José dos Campos. Obrigado, presidente. Obrigado, novo vereador. Questão de ordem, vereador Roniel de Farias. Muito obrigado e boa noite, novo presidente, a todos da mesa, aos funcionários da casa, a Assembleia, todos aqui presentes. Na verdade, a gente está vindo por dois motivos. O primeiro, que ambos são importantes, mas o primeiro, assim, é realmente dar os parabéns ao senhor como presidente e essa casa de leis, porque conseguiu desfazer um verdadeiro castelo de areias, né? Se aquele projeto de lei que veio para cá fosse tomado à frente, e se por um azar para esta cidade fosse julgado e aceito, seria uma madraça muito ruim. E não é porque o Roniel está falando, que todo mundo sabe que o Roniel, de longe, é um cara muito pouco preparado. Eu estudei muito para conseguir acompanhar o vereador Walter Hayashi, que sempre foi o grande conhecedor das leis e de todos os processos, mas o Valdir Alvarenga, Roberto Eleve, Fernando Petit, foram pessoas fundamentais para trabalhar todo esse processo. Tá? Eu quero agradecer ao senhor por levar isso de forma muito difícil até em alguns momentos, mas conseguimos chegar a contento, acabando de vez essa desgraça. E peço que nessa próxima gestão, se fosse discutir, que se discuta plano diretor de forma correta, pelo tempo necessário que for correto para se discutir. As pressões de alguns não podem ser as mandatárias, pelo menos dentro dessa casa. Não é um executivo doido montando um projeto errado que pode trazer, nós conseguimos aqui nessa casa aprovar isso. E outra coisa, uma coisa mais triste, eu queria pedir um minuto de silêncio para um ex-funcionário, na verdade não ex-funcionário, sempre funcionário, aposentado, veio a falecer agora dia 10, o senhor José Gonçalves Campos Neto. Ele era funcionário aqui da administrativa e veio a falecer por um derrame, com uma tristeza muito grande. A gente conhece o pessoal da família, e o enterro foi dia 11. Só um minuto de silêncio, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Roniel de Farias. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, primeiro queria parabenizá-lo pela sua atitude sensata de respeitar as comissões e acabar de vez com esse malfadado projeto aí. Segundo, eu queria cumprimentar a Vitória Xavier, espero que você assuma aí dia 2, dia 1º, porque o que resolve é a urna, não falácias jurídicas aí para inventar a sua derrota. Parabéns, viu, Vitória? E terceiro, eu queria pedir aqui para os vereadores da situação, que ainda são situação, né, que revisse, que fosse conversar com o prefeito a respeito dos estagiários, né? Que infelizmente mandaram um monte de estagiários embora, eles não têm como continuar pagando a faculdade, agora eles vão ser culpados do rolo aí dessa gestão. Eu acho que está na hora de vocês, sabe, ter um pouco de preocupação e levar esse problema aí para o prefeito, sabe, fazer uma avaliação melhor, porque isso não é brincadeira não, estão brincando com o futuro de muitos e muitos adolescentes aí que estão se esforçando para chegar na faculdade. Jogaram tanto dinheiro na escola interativa, que não funciona, no observatório, que não está fundado, não sei aonde, e tá os estagiários aí, desesperados por não ter como pagar a faculdade. Obrigado, nova vereadora. Vereadora Dulce Rita. Questão de ordem, vereador. Lembrando os vereadores que nós vamos encerrar essa sessão e já vamos ter a outra sessão que foi transferida da terça-feira. Então, vai ter mais tempo os vereadores falarem, ficar à vontade, tá bom? Vereador Rogério Ciborga. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, minha colega Vitória Xavier. Presidente, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência, né? Que nós não tínhamos dúvida que o senhor tinha coragem, e teve coragem sobre a rejeição do projeto de lei 10/2015, o processo 99/82/2015, que é o parcelamento de solo, que é o zoneamento. Esse vereador sempre falou para Vossa Excelência e para os outros vereadores
que, primeiramente, nós tínhamos que votar o plano diretor para depois votar o zoneamento. Eu me lembro quando o Dr. Gustavo Médici, vereador Walter Hayashi e demais vereadores, ele esteve aqui na Câmara Municipal e, dentro daquela sala, ele colocou para nós um absurdo dos absurdos, que era o mapa da cidade que não tinha mais rio. E ele colocou para todos os vereadores que estavam lá. Eu me lembro das palavras do Dr. Médici, colocando e deixando bem claro: vereadores, prestem atenção que nesse desenho não tem mais rio, o rio sumiu. E vocês, vereadores, têm que estar atentos, porque se votarem no projeto desse, olha o erro que poderá acontecer para São José dos Campos. E esse erro, não só o Dr. Gustavo, como vários moradores nos procuraram a comissão. Quero aqui parabenizar o vereador Walter Hayashi e quero aqui também deixar claro a vereadora Dulce Rita, que nós, da Comissão do Meio Ambiente, fizemos vários questionamentos para a Prefeitura e para o Executivo, e as respostas vieram sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. E não era assim que a gente queria uma resposta mais técnica, uma resposta que pudesse dar subsídios para que a gente votasse, e se fosse votar da maneira corretamente. Então, as comissões fizeram a parte, rejeitando, e Vossa Excelência, juridicamente, quero aqui parabenizar a Câmara Municipal, o Departamento Jurídico e a mesa pela conduta, rejeitaram esse projeto. Então, parabéns, Vossa Excelência, por essa conduta, que foi uma conduta de coragem e uma conduta sensata, porque Vossa Excelência seguiu o regimento da Câmara Municipal e, quando Vossa Excelência assumiu como presidente, fez juramento ao regimento. Então, quero aqui parabenizar, que o senhor mesmo falava e continua falando que é um escravo do regimento. Então, quero parabenizar Vossa Excelência sobre isso. E o segundo caso é que nosso telefone, nosso Facebook, não para de chegar questionamentos a respeito de pagamento da Prefeitura, que em vários setores está atrasado. É no esporte, é na saúde, é na educação. Então, a gente vai deixar isso para relatar depois na outra sessão que Vossa Excelência vai abrir. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Lembrando aos vereadores de que agradeço aos elogios que foram feitos aqui pelo presidente, ao presidente, citando aqui diversas vezes Vossa Excelência, parabenizando pela condução, porque na verdade existe uma regra, essa regra foi respeitada a todo momento. Sofri pressão da Associação de Moradores, do Esplanada, sofri pressão da Associação dos Bairros, sofri pressão do meio empresarial, do ramo da construção civil, dos imobiliários, tudo quanto é pressão que é normal da sociedade. Se o agente público e político não estiver pronto para sofrer essas pressões, vai embora para casa e não sai candidato a vereador, a prefeito, a deputado, o que for. Então, quanto a isso, eu encarei com muita naturalidade. E respeitei e conversei com todas essas pessoas e associações que procuraram a Câmara Municipal. A decisão não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica, entendendo que precisava ser respeitado. Precisa se respeitar o regimento, que é a nossa regra aqui, e precisamos também entender que a cidade de São José dos Campos precisa estar acima de qualquer questionamento, ou briga, ou rivalidade política ou partidária. Foi isso que nós fizemos no período eleitoral e é isso que nós temos feito no decorrer desses 2 anos. Então, com muita tranquilidade, estou aqui deixando esse grande processo que demorou 1 ano aqui tramitando na Câmara Municipal e que hoje ele se encerra, e dizendo que nas próximas, não só o Poder Executivo, como os vereadores, possam participar cada vez mais, de fato possam se envolver, ouvir a população, mas aplicar aquilo que foi escutado pela população. Isso é importante acontecer nos próximos mandatos. Fica aí uma recomendação só desse presidente, desse vereador. Então, para dizer que essa questão desse projeto já está resolvida, eu sei que tem aí a questão do plano diretor, eu sei que todas as falas citam o Ministério Público, a Defensoria. Eu confesso para vocês que não me intimida em nada essa questão de Defensoria e Ministério Público, até porque eles são uma outra instância.
O legislativo precisa se valorizar. E vocês precisam entender que o legislativo é uma instituição forte, que agora é o processo, se está no legislativo, se esteve no legislativo, valorize o trabalho de vocês. Amanhã, se tiver outro questionamento, aí sim é a instância judicial. Aí sim vai para o Ministério Público, Defensoria, eles façam o trabalho deles lá. Eles não interferem no nosso, nós não interferimos no deles, e vocês continuem trabalhando pela cidade de São José dos Campos. Não deixe as informações se cruzarem, porque senão atrapalha um atrapalha o outro atrapalha. E a coisa que também está falando que remete ao plano diretor. Nós sabemos que está cheio de erros o projeto, estava cheio de erros o projeto. Nós sabemos disso, já disse isso na sessão passada. Agora, nós temos ainda o plano diretor vigente, não foi por isso que foi rejeitado o projeto. Outra balela que estão falando, quem não conhece não tem informação técnica. Não foi por isso que foi rejeitado. Foi rejeitado porque as comissões entenderam, e a maioria dos vereadores, posso dizer que tanto do governo como da oposição, entenderam que não é um bom projeto, que não é um projeto que atendia a cidade de São José dos Campos. E nós temos que entender, se não atende a cidade de São José, não serve para a cidade. Então, por isso que foi rejeitado o projeto e agora nós não temos problema nenhum. Só fiz tecer alguns comentários de algumas pessoas que não entendem do processo, vereador Walter, e às vezes remete uma coisa a outra que não tem ligação nenhuma. E a ligação aqui e a valorização do serviço dos vereadores é importantíssimo. Até porque, se a associação, moradores, instituições, entidades, viu, professor Moraes, quiser amanhã ou depois fazer um questionamento, eles vão procurar Defensoria Pública, Ministério Público, que os vereadores não vão poder fazer nada nessa ação. Assim como o Ministério Público e a Defensoria também não vai poder fazer nada a não ser questionar. Então, revalorizem o serviço e o trabalho que é feito na Câmara Municipal. Vocês fizeram o trabalho, vocês realizaram o trabalho, até para depois não ter a interpretação errada do que aconteceu aqui. Nós não deixamos de votar, ou votamos porque houve recomendação, até porque o que nós obedecemos aqui quando há uma determinação. E não houve nenhum tipo de determinação. Não vamos misturar alhos com bugalhos. Então, valorizando mais uma vez o serviço da Câmara Municipal, de todos os vereadores, e respeitamos sempre a decisão que é soberana dos nossos vereadores aqui e da população, que é o mais importante, que é por isso que nós estamos aqui, para isso nós estamos aqui, para representá-los. Respeitado o minuto de silêncio, solicitado pelo vereador Dr. Roniel, em memória de José Gonçalves Campos Neto. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos os vereadores, público presente e telespectadores.